Trilha sonora na área nesse feriado. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês exatamente baseado no que está acontecendo agora. Dá para resolver muita coisa em 2 horas? Uma pergunta que parece simples, mas carrega um peso enorme. A resposta mais honesta é depende, mas não do tempo. Depende de você. A gente vive preso numa lógica meio distorcida de produtividade. Quanto mais tempo disponível, mais a gente acredita que vai produzir. Só que na prática acontece o contrário. O tempo se expande, a atenção se dispersa, e o que poderia ser resolvido, aliás, em 2 horas, acaba ocupando o dia inteiro. Agora vira o jogo. Imagina que você tem um intervalo curto, uma janela de quase 2 horas. Tipo, começar às 10 horas da noite, como esse episódio começou, e postar às 23, quase meia-noite. Sem espaço para enrolação, sem margem para distração. O que acontece? Foco, clareza, decisão. A correria, quando bem direcionada, ela vira ferramenta. Mas aqui tem um ponto crucial. Correria não é desespero. Correria com consciência é execução acelerada. Correria sem controle é só ansiedade travestida de produtividade. E isso muda tudo. Porque resolver muita coisa em pouco tempo não é sobre fazer mais. É sobre cortar o que não importa. É eliminar o excesso de pensamento, reduzir a dúvida, parar de revisar o que nem precisava ter sido questionado. É entrar em modo de ação. Só que isso cobra um preço. Intensidade. 2 horas bem usadas, elas cansam mais do que um dia inteiro mal aproveitado. Porque você está ali, presente, tomando decisão o tempo todo. Não tem piloto automático. E aí vem a provocação. Será que o problema é a falta de tempo ou a falta de presença? A correria, ela escancara isso. Ela mostra o quanto a gente se distrai quando a gente acha que tem tempo de sobra. E mais, ela revela o que realmente é prioridade. Quando o tempo aperta, você não faz tudo. Definitivamente você encontra um sentido e vê, olha, eu não tenho tempo para isso. E o que você faz? Você não faz tudo, você faz o essencial. E talvez esse seja o maior aprendizado. Não é sobre viver na correria o tempo todo. Isso é insustentável. Mas é sobre entender que em momentos específicos, acelerar pode ser necessário. E até estratégia. A questão não é correr sempre. É saber quando correr. É saber parar depois. Porque senão vira um ciclo vicioso. Você corre, resolve, se esgota e repete. Sem pausa, sem ajuste, sem consciência. No fim das contas, 2 horas podem render mais do que um dia inteiro. Mas só quando existe intenção. Sem isso, são apenas 2 horas a mais no meio do caos. E no meio do caos a gente faz um monte de coisas, como eu estou resolvendo tudo agora, que sexta-feira, justamente por causa do podcast e dos outros trabalhos que eu tenho, dos desenhos e das outras coisas, termina sendo um dia mais corrido. Talvez não tanto quanto a segunda-feira, que tem até mais coisas para serem postadas. Mas, basicamente, você tem um intervalo muito grande de coisas que você precisa resolver para hoje. E talvez algumas coisas até tenham andado, eu posso dizer assim. Mas, basicamente, a sexta-feira, mesmo sendo um feriado como hoje, você tem essa noção de correria, de sentir que as coisas estão apertadas, de ver que não dá tempo de fazer isso, mas não pode deixar para depois. O momento é agora e é justamente sobre o agora. E é no agora que a gente vai fazendo as coisas. E como eu disse, são apenas 2 horas a mais no meio do caos, quando não existe a intenção de fazer um dia render. E esse dia precisa, mais do que nunca, render. E é isso.
Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio ao vivo do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites, no YouTube, no Spotify, que é onde você vê esse podcast em versão vídeo, por isso que eu estou dizendo ver esse podcast, e em áudio nas demais plataformas. No X e no Tumblr é @Josivandro, e nas demais é @Josivandro Avelar. Acabei invertendo aqui a lógica. E, como eu estou dizendo, eu estou pensando em fazer uma versão de TikTok para os episódios. Eu vou ver como é que eu vou viabilizar isso. Então, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Hoje foi um episódio mais rápido justamente por isso. Estamos numa correria. Mesmo, até porque tem a questão do descanso que a gente tem no feriado. A questão de que o expediente não começa quando a gente acorda e termina quando a gente dorme. Isso é até um tema que eu quero tratar num outro episódio no futuro. Mas é basicamente entender o seu limite e da maneira que dá e da maneira que puder. E é isso, ok? Luneta Sonora de hoje ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Eu estou com vocês no site todos os dias. Talvez eu não tenha incluído isso nessa parte dos encerramentos. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.